Letter A. Letter B. Could natural factors be the cause of the warming? Então, essas duas perguntas, né, elas se encaixariam com qual parágrafo? A gente não corrigiu isso ainda, né? Ou já corrigimos? Ainda não. Ok. Ainda não. Ficou como tarefa, né? Então, vamos lá. Como ficou, então, ali a resposta? Nope. In theory, they could be if the sun were to start putting out more radiation. Então, só lendo essa primeira parte aí, ela está respondendo qual das duas perguntas? A or B? B. Letter B. Letter B. Perfect. Letter B. Então, esse parágrafo responde à pergunta B. Could natural factors be the cause of the warming? All right. Consequently, letter A is the second. Letter A, então, seria o segundo parágrafo. Both are accurate, but they mean different things. Perfeito. Então, fechou, então, letter B, A, a sequência. E o título, como é que ficou? Ah, e o título? Quem é que fez? Qual seria o que se encaixa? Que está lá na página 22, né? No exercício 4. Qual seria o What título? is happened? What is happening? Ok. What is happening? Ó, professor, That's it. Fala, Caio. eu ouvi a chamada toda, mas eu não ouvi o meu nome. Até porque não é o teu nome que está aí, né? Mas eu coloquei presença para ti, porque na verdade Não chegou tá, depois, eu mudei depois mesmo. que tu, na verdade tu entrou depois que eu tinha passado já pelo teu nome, mas eu coloquei presença, tá? Ué, Não te calma, preocupe, deixa eu... Estranho. Então, deixa eu colocar meu nome. beleza? Tá, então ficou What's Happening. Segundo texto, part 2. Big trouble, longer term, if emissions rise unchecked, scientists fear climate effects so severe that they might destabilize governments. Tá, só esse primeiro trecho do parágrafo seria qual pergunta? C or D? Eu respondi uma coisa, mas agora eu acho que é outra. Tá, então qual seria a letra? Você tinha respondido qual? Eu tinha Come on, guys. respondido I need a more C, participation. Ah, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém respondeu. Ah, ninguém respondeu ainda no chat. Eu acho- Pode usar o chat, tá, galera? Eu queria mais participação aí. Eu sei que Agora vocês eu são fiquei em bons em dúvida. inglês. Mas eu tinha posto primeiro a D. Mas é C, né? E agora, a C. E aí Letter agora C. eu fui ler mais e eu pensei, eu acho que não é. Porque às vezes é bom reler, né? Dar uma relida ali, Sim. voltar. É letter C, né? Big trouble. How much trouble are we in? Big trouble. Então, big trouble, longer term, and consequently, letter D, the second. The real question is how fast? C, D. And the title. And the title? What Gabriel, happened? which is the title? Ah, era o Gabriel. Ai, foi mal. What is happened? Não, what's happening foi o primeiro. Não, professor. Tem o happen e o happening. Ah, tá. Ok. Então é what could happen. É isso? Isso. Ah, what could happen. Ok. What could happen. O que poderia acontecer? That's the subtitle. What could happen. Great. Let's go to page 22. 22nd. Start by sharing this with 50 of your friends. That is which question? Letter? F. Letter F. Great. Letter F. What can I personally do about it? Start by sharing this with 50 of your friends. And letter E, job growth in renewable energy is strong.
certo? Does clean energy help or hurt the economy? Job growth in renewable energy is strong. And the subtitle is, what can we do? All right? Perfect. Fechou então, galera. Então essa seria, né, a tarefa, interpretando ali os textos e colocando a ordem das perguntas. E também as respostas de cada perguntinha ali certinho. Fechou? Now we are gonna do page 23, página 23. Isso é conteúdo importante da nossa próxima avaliação, tá? A minha voz está travando? Não. José, Não, sua voz está perfeita. então, tenta, José, sai e entra de novo, pode ser que melhora. Tá? Pode ser também, meu querido, mas sai e entra, para ver se dá uma melhoradinha aí. O pessoal faz isso e às vezes resolve. Tá bom? Ok. Fechou, então. Page 23, everybody. Galera, na página 23, nós vamos ver a second conditional. Na lição, na apostila anterior, né, inclusive na nossa avaliação, nós vimos the first conditional, certo? Que é a primeira condicional, onde nós temos a condicional no presente com a possível situação no futuro. For example, if I study hard, I will pass on the exams. Se eu estudar bastante, passarei, né? Vou passar nos exames, nas provas. Então, uma condição de presente para que algo, agora, para que algo possa acontecer no futuro. If you help me, I will be very glad. Se você me ajudar, ficarei muito feliz. Então, são condições, né, com possível situação. Agora, a gente vai trabalhar com a second conditional, que seria uma situação irreal, certo? Uma situação hipotética, vamos colocar. Se você estudasse, você passaria nos exames. If you studied hard, you would pass on the exams. Então, observa, eu uso o simple past na frase condicional, não uso mais o simple present, e a frase e a consequência hipotética, no lugar do will, eu passo a usar o would, certo? Deixa eu colocar aqui no chat um exemplozinho aqui. Deixa eu colocar aqui a comparação, tá? Antes da gente começar a fazer a leitura na apostila. If you wait for me, I will go Tá, então a first conditional, que é o que nós já estudamos, né? Eu uso, então, só para nós relembrarmos, a frase condicional, a frase com a cláusula com if. Eu uso o verbo no simple present. If you wait for me, I will go to the cinema with you. Então, a condição para eu ir ao cinema com você é você esperar por mim. Então, eu uso o simple present e uso a consequência, o resultado, no simple future. Na second conditional, essa frase ficaria assim. Ou seja, não aconteceu, foi uma hipótese. If you waited for me, I would go então, o que é que eu transformo? O verbo da cláusula com if, de wait, passa a ser waited, certo? O complemento, né, com a mesma frase. E a consequência de will go passaria a ser would go. Se você esperasse por mim, eu iria ao cinema com você.
Então, uma hipótese passa a ser algo, né, irreal, a gente costuma falar, unreal, in English, certo? Diferente da first conditional. E tem, né, a third conditional, tá? Que pode ser usado também. E aqui, na second conditional, no lugar do would, a gente vai ver depois na sequência, eu posso substituir o would pelo could, tá? Poderia usar o could e o might também. If you waited for me, I could go to the cinema with you. Ó, se você esperasse por mim, eu poderia ir ao cinema com você. Certo? Então, nós temos aqui a second conditional. A ordem, né, dos fatores não altera o produto, como a gente costuma fazer. Ó. I would go to the cinema with you if you waited for me. Certo? Mesmo, né? I will go to the cinema with you if you wait for me. Então, nós temos a second conditional. Aí, claro, como é a second conditional, agora a gente vai voltar, né, a trabalhar com os verbos irregulares. Então, pode acontecer de usar um verbo irregular, certo? Ó, deixa eu colocar um exemplo. If you buy this. Então, observe a frase na condicional, na first conditional. If you buy this diamond ring from me, I will be very happy. Certo? Alguém falando, né? Uma pessoa, meio interesseira, mas tudo bem. If you buy this diamond ring for me, I will be very happy. Então, uma condição para eu ser feliz. Você teria que comprar, né? Você vai comprar um diamante para mim. First conditional. Frase no presente, buy, e consequência, certo? No simple future. Se eu passasse para second conditional. If you, uma situação hipotética, vamos colocar então, tá? Uma hipótese. If you, aí agora, como é que fica o buy? Ele vira bought, porque ele é irregular. If you bought this if you bought this diamond ring from me, I would be very happy. Certo? Então, ó, o bought está no passado, o passado de buy é irregular, assim como o wait, né? O waited está no passado, o passado de wait, que é regular. Então, tem essas flexões, né, dos verbos que são chamados irregulares. If you bought this diamond ring from me, I would be very happy. Certo? Se você comprasse esse diamante, né, esse anel de diamante para mim, eu ficaria muito feliz. Uma hipótese. Second conditional. Certo? Então, só para nós termos uns exemplozinhos, né, normalmente em sala de aula eu colocaria no quadro, antes da gente começar a leitura. E aqui eu acho que no chat é mais prático, né, mais rápido, até do que compartilhar a tela ali, já que são só 2 exemplozinhos, para a gente poder seguir. Ok? So, now, page 23, check it out. Second conditional. Number 1, reread this sentence from the reading time section and complete the rows about the second conditional. Então, nós temos ali 2 frases destacando os verbos em cada frase. Algo importante também, que eu esqueci de mencionar. O verbo be, no passado, no condicional, só existe a flexão were, não existe o was, certo? Na condicional. Então, sempre que uso, mesmo usando I, he, she, eu vou usar o were. For example, if I were you,
se eu fosse você, if I were you, I would look for another job. Um exemplo, né? Se eu fosse você, procuraria outro emprego. If she were here, se ela estivesse aqui, I would be very happy. Então, ó, mesmo para I, she, he, na condicional, na second conditional, eu sempre vou usar o were, nunca was, certo? Que é o verbo be, né? No passado. Então, nós temos ali, ó, if the sun were to start putting out more radiation, ó, se o sol iniciasse, começasse a emitir mais radiação, então aqui uma hipótese, né? Se o sol iniciasse mais radiação, colocasse mais radiação, for instance, that would definitely warm the earth. Isso definitivamente, né, aqueceria a Terra. Então, uma condição, se o Sol emitisse mais radiação, isso definitivamente aqueceria a Terra. Falando, então, de hipótese. Por isso que eu uso were, e por isso que eu uso would, ali antes do warm, do aquecer, certo? Então, vamos lá. If clause, condition. Então, como eu uso, né, a second conditional, vamos lá. If plus verb, em que tempo? Entre parênteses ali. Passado. Simple past. Então, escrevam ali, simple past, em parênteses. Certo. Aí a frase principal, né, o resultado ali na segunda parte, no espaçozinho ali, o que é que você coloca? Plus verb base form. Antes do verbo na forma base, o que é que vai? Qual é o auxiliar que vai ali? Will ou would? Would. Would. Então, completem ali com would. Que aí, entre parênteses, tem a forma abreviada de would, que é o apóstrofo e a letrinha D. I'd go with you if you called me. Oh, I'd go. I would go. I'd go. Certo? She'd be here. She would be here. She'd be here. Aí tem a forma abreviada negativa, né? Wouldn't, mas o verbo na forma base. Fechou, então? Number 2. After analyzing the example in activity 1, choose the best option to complete the following sentences about the use of the second condition. Letter A. We often use it to mention the result of a realistic or unreal action. O que é que vocês acham quando nós falamos de second conditional? A realistic or unreal action? Unreal. Unreal. It's hypothetical, certo? É hipotético, então, unreal. It is possible or impossible or very difficult to happen. Impossible. Ok, alguém falou agora, eu não sei se foi possible ou impossible. Impossible. Então, é unreal e impossible. Ou uma situação muito difícil de acontecer, né? Porque a gente está falando de passado. Hypothetical. Letter B. We use it to talk about possible future actions which are to happen. Usamos para falar sobre situações futuras possíveis na qual likely, propícias, ou unlikely, muito difícil de acontecer. Likely or unlikely? Unlikely. Unlikely. Né? Difícil de acontecer, porque é passado, estou colocando uma hipótese, né? Algo que já passou e você está citando, né? Como seria possível. Só que são hipóteses, é unreal, certo? Aí, então, sublinhando, né, o unlikely. Aí nós temos no quadrinho ali, first real conditional, né? Use it for possible situations which are likely to happen.
usados para situações possíveis, propícias, né, de acontecer. If I recycle, I'll help the environment. Ó. Condition in the present, the simple present, result in the future. Second, unreal conditional, used for impossible situations, which are unlikely to happen. Né, situações impossíveis no qual não são propícias, difíceis de acontecer. If everyone recycled, we would save a lot of energy. Se todos reciclassem, economizaríamos, né, bastante energia. Mas isso não acontece. Condition in the past, result with would. Aí, na sequência, nós temos um exercício onde vocês vão relacionar as frases condicionais, match the columns to create conditional sentences. Então, vocês vão relacionar as colunas para criar frases condicionais. Then indicate if each one is in the first conditional, FC, or second conditional, SC. Então, vocês, além de ligar a primeira coluna com a segunda, né, com o complemento, vocês têm que classificá-las em FC ou SC, tá? First conditional ou second conditional. A little time to do. Let's go. Tempinho para fazer. Professor, tem uma pergunta. Ask me. Ask me now. Em relação aos primeiros quadrinhos de Second Conditional, no Main Close Result, o que é para se escrever? Porque eu não consegui pegar. Não entendi. Como é que é? Em relação ao segundo quadrinho? Isso, ao lado de If Close Conditional. Eu só Certo. consegui colocar tá. lá no parênteses no Simple Past, mas ali no Isso, segundo eu não simple consegui past. pegar. Tá. No segundo é o would. Tá, o would. Ó, tá aqui no chat. Ali no espaço. Certo? Que agora a gente vai usar o would, né, no lugar do will. E aí depois tá ali entre parênteses. Aí depois na número 2, letra A. É isso? Minha dúvida era só no Main Close. Tá. Fechou então. Mas Só obrigado. Ok, Guy. Tá, professor, era fazer 3, né? Aí depois que fizer, tem que ligar a frase com o complemento? Isso, tem que, além de classificar, tem que ligar a frase com complemento.
Tá, pessoal, só confirmando então quem chegou depois da chamada, né, que eu admiti alguns alunos. Eduarda, né? Eduarda tá na sala, ok. Eduarda Limas, ok. Eduardo Policarpo, da outra turma, certo. Deixa eu ver quem mais. Vasconcelos, Gabriel Vasconcelos. Ok. Acho que é isso, né? Então, ainda ausentes. Alisson, nono AM1, Alisson. Graziele. Kaline. A Laura chegou, né? Laura Castro, tá aqui. Deixa eu ver, confirmando. Moçada, eu tinha visto Laura. Laura tá na sala? Professor, eu vi que a Laura tinha saído da reunião. Ah, tá. Okay, guys, let's go. Let's do it. So, if this drought lasts any longer, quem completa? Who can complete? Come on, guys, let's go. Somebody. If this drought lasts any longer, Eu coloquei a terceira. a terceira, it will be very hard to avoid global warming. Se encaixa, mas só que tem uma que fica mais adequada para essa frase. Ah, a quarta, né? É a quarta. Many farmers will be affected. If this drought lasts any longer, many farmers will be affected. FC or SC? What did you put? FC. FC. First conditional. Will, né? É usado lá no complemento. E o verbo last, né? Durar. Inclusive tem S, porque está na terceira pessoa do singular, simple present. Second, if there were strong earthquakes in Brazil, somebody completes. You would need sturdier buildings. Buildings. We would need sturdier buildings. Prédios mais resistentes. Sturdier buildings. Ok. Nós precisaríamos de prédios mais resistentes. SC or FC, Maju? SC. SC. Second conditional. Were, né? And would need. Third, even if we stopped using fossil fuels today, Global warming wouldn't end immediately. Okay, global warming wouldn't end immediately. Yes, it is, the second one. FC or SC? Gabriel. SC. SC, second conditional. Stopped e wouldn't end. Unless we reduce CO2 emissions. Come on, guys, let's go. Somebody, just to read. It's the one left, but just to read. Pode repetir a pessoa? Yes, of course. É a última, né? Yes. É que sobrou, né? It will be very hard to avoid global warming. Great. It will be very hard to avoid global warming. FC or SC?
FC. FC. All right. And just to finish this page, we have at the bottom of the page, when the verb be is in the if clause of a sentence, in the second conditional, we often use the verb form were, regardless of the subject. Então, sempre usamos o verbo be, como eu falei antes, né, na segunda condicional, independente do sujeito, vai ser sempre were, certo? Example, if I were a scientist, I would create a green fuel to replace fossil fuels. Or if I were a scientist, se eu fosse, né, um cientista. Students, page 24, let's go. I'm going to give you about time to do exercises number 1 and 2. Number 1, match the columns to make predictions. We have the first column, the beginning of the sentence, the if clause, we have the if clauses, and the second with the predictions, right? All are in the simple past. They are all in the simple past. E ali, né, no quadrinho, antes do segundo exercício, nós temos ali, ó, a possibilidade. No lugar de would, se vocês quiserem usar o could ou might, também pode. For example, if Gabi were here, she could teach you about climate change. Ó, se Gabi estivesse aqui, ela poderia te ensinar sobre mudança climática. E o second, vocês vão completar a second conditional, as frases, né, com os verbos que estão entre parênteses, os dois espaços. Lembrando, como é para completar com os dois espaços, sempre lembrando disso. O would, assim como o will, nunca vão na mesma frase do if. É sempre na frase oposta. Então, if e auxiliar, would, will, não se encaixam, certo? Então, é sempre o oposto. Então, ó, e é simple past, né? Tá pedindo second conditional. Como ficaria a letra A? If people near their workplaces, they more. Entre parênteses, o verbo walk. If people lived, verbo no passado, lived, near their workplaces, they would walk, o verbo walk sem flexionar, né, porque eu estou usando o would, they would walk more. Então, if people lived near their workplaces, they would walk more. Então, o verbo live, como é na frase com if, eu flexiono, e o verbo walk, como é na outra frase, sem o if, eu uso o would. Certo? Então, um tempinho para fazer, para a gente encerrar a nossa aula. O que é fuel? Oi? O que é fuel? Fuel, combustível. Ok. Combustível, fuel. Fossil fuel.
Galera, vamos conferir então, para nós encerrarmos, né, a aula. Faltam aí 7 minutos. Let's go. Match the columns to make predictions. If people eat less meat, Many coastal cities would be flooded. Não, essa é a D. Meu Essa D foi, parece meu A. na verdade eu li o exemplo, né? Então eu acabei lendo que a gente já tinha feito. If people eat less meat, É do CO2, né? Essa. é do CO2, né? Ah, tá. É que o meu D parece um A. Eu achei que fosse um A. Isso, então é o CO2. Eu não tinha lido como exemplo, não, mas é o CO2. Ok, letra A, CO2 emissions could be lower. Então, letter A, letra A é, então, a penúltima da segunda coluna. Letter B, if all companies offered returnable packaging, We would produce less trash. great, we would produce less trash. Great. Letter C, if everyone walked to school or work, We wouldn't use so much fuel. yeah, we wouldn't use so much fuel. All right. Letter D, if the oceans rose very fast, Many coastal cities would be flooded. yeah, many coastal cities would be flooded. So the sequence is B, D, A, C, right? Let's go to the last one. Number 2, complete the second conditional sentences with the verbs in parentheses in the correct form. If people lived near their workplaces, they would walk more. Letter B, if my family had lunch at home, we would eat greener. Então, had, porque have é um verbo irregular, certo? Está na frase com if. E would eat. Letter C, industries would pollute. Less if environment laws were tougher. Would pollute and were. Certo? Industries would pollute less if environmental laws were tougher. Letter D, the weather wouldn't be. The weather wouldn't be so unstable if we Didn't pollute the environment so much. Wouldn't be unstable if we didn't pollute. Wouldn't be, didn't pollute, forma negativa. Letter E, if people were not interested in the future, they wouldn't make. Ok. Então, weren't and wouldn't make. Certo? Ok, gente. Então é o seguinte. A gente vai continuar ainda, tá? Com a apostila 3, semana que vem é necessário, tá? Mas acho que semana que vem a gente termina, ok? Porque são itens importantes, né? Ainda tem adverbs of certainty, que a gente tem que ver, dar uma olhada nesses advérbios, que são importantes nas frases. E aí, semana que vem, nós concluímos, certo? Students, thank you for your attention. Professor, a frase lá. Só um minutinho, deixa eu só me despedir aqui do pessoal, daí eu já te dou a atenção. Obrigado pela atenção, galera. Vejo vocês na próxima quarta. See you next Wednesday. See you there, next class. Have a great week. Ótima semana para vocês. Tchau, professor. Boa semana. Tchau. Bye, bye.